é o Upanisa Sutta. E esse trecho que eu vou ler fala sobre o insight, sobre o desenvolvimento da prática Vipassana Bhavana. Bhavana em Pali é desenvolvimento ou cultivo. E Vipassana seria insight. Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são. Em Pali, Yatha Bhuta Jnana Dassana. A concentração é a condição necessária para o conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são. Apesar do aspecto elevado e sublime dessas realizações exaltadas, que seriam os dhyanas, a imersão em profunda concentração não é o fim do caminho budista. A unificação da consciência efetuada por meio da meditação de tranquilidade é apenas um meio para um novo estágio da prática. Este estágio é iniciado com o próximo elo da série, o conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, Yatha Bhuta Jnana Dassana, constituindo o desenvolvimento do insight, Vipassana Bhavana. Através de sua profunda concentração, o meditador é capaz de suprimir as impurezas e os obstáculos, a fim de trazê-las para um estado de quietude, onde já não invadem os processos ativos de pensamento ou a proliferação mental, papancha em Pali. Mas, sob a calma superficial, as contaminações se encontram latentes, prontas para brotar novamente se provocadas. Enquanto as impurezas permanecem presentes, mesmo que apenas na forma latente, a libertação do sofrimento ainda não foi alcançada. Isto, pois as tendências e as latências das contaminações, enquanto encontradas silenciosamente presentes no contínuo mental, podem ainda regenerar a roda do samsara, do contínuo nascer e morrer. As tendências latentes são as sementes da existência renovada, que levam a um ressurgimento do fluxo de consciência e, a partir disso, de todos os demais elos da cadeia do samsara, ou seja, os elos da origem independente. Para dar fim à roda do samsara e desfrutar da libertação, as contaminações ou as impurezas, asavas e kilesas, em Pali, devem ser completamente destruídas, não sendo suficiente apenas reprimi-las. A destruição das impurezas não pode ser provocada apenas pela concentração, sozinha, pois a concentração, mesmo em seus níveis mais profundos, só pode efetuar a suspensão das atividades das impurezas, mas não a sua erradicação. Para destruir as impurezas até a sua mais profunda camada de latência, algo mais é necessário. Panya, que em Pali é sabedoria, a sabedoria que penetra a verdadeira característica dos fenômenos. A concentração ganha seu lugar na disciplina budista, na medida em que induz a unicidade mental até pelo menos o nível de acesso, ou upachara samadhi, necessário como suporte para a sabedoria. Assim, o Buda prescreve aos seus discípulos desenvolver a concentração não como um fim em si, mas pelo fato de que aquele que está concentrado compreende as coisas como elas na verdade são. Apenas uma mente que tenha sido purificada e acalmada
pode compreender as coisas de acordo com a realidade. E a disciplina da concentração, ao suprimir os obstáculos, engendra a pureza e calma requeridas. O trabalho real, no entanto, de erradicar as impurezas, é realizado exclusivamente pela sabedoria ou pelo entendimento correto. A sabedoria é a única coisa necessária na eliminação das impurezas, uma vez que a mais fundamental de todas as impurezas é a ignorância, a vidya em Pali. A ignorância é o pendural sobre o qual todas as outras contaminações convergem e o eixo central que as sustenta, todas no lugar. Enquanto a ignorância permanecer, as demais permanecem. E para que as outras contaminações sejam destruídas, ela deve ser destruída. Doutrinariamente definida como ignorância em relação às 4 nobres verdades, a ignorância significa tanto a falta de informações específicas, como um básico desentendimento sobre a verdadeira natureza das coisas, tal como expresso nas 4 nobres verdades. Uma vez que a erradicação das impurezas depende da erradicação da ignorância, o único fator capaz de abolir as contaminações é o fator capaz de abolir a sua raiz fundamental. E este é a antítese direta da ignorância, a sabedoria, ou o conhecimento e visão das coisas como elas na realidade são. Por essa razão, no início do Upanishad Sutta, o Buda proclama: a destruição das impurezas é realizada por aquele que sabe e que vê, não por aquele que não sabe e não vê. As contaminações exemplificadas nas impurezas somente poderão ser destruídas por aquele que vence a ignorância pela sabedoria, que conhece e vê a realidade dos fenômenos. A expressão composta em conhecimento e visão indica que o tipo de conhecimento a ser desenvolvido não é um mero entendimento conceitual, intelectual, mas sim o conhecimento que, por seu imediatismo e rapidez, é semelhante à percepção visual. O entendimento conceitual é muitas vezes necessário para limpar as obstruções do intelecto e obter uma perspectiva correta, mas deve finalmente ceder à luz da experiência direta. Para atingir esta compreensão experimental, é necessário praticar o segundo sistema de meditação budista, o desenvolvimento do insight. A prática da meditação de insight visa desalojar as outras contaminações, erradicando a ignorância em sua base. A ignorância é superada pela geração, através da observação atenta, de uma visão direta das coisas como elas na verdade são. O material com que trabalha o insight é justamente a esfera em que a ignorância é ocultada. A nossa própria experiência psicofísica. O seu método é aplicar nesse domínio a atenção plena ou o discernimento sem interrupções em todas as atividades. No Upanishad Sutta, o Buda afirma que os 5 agregados constituem o que deve ser conhecido e visto como na verdade são, em sua natureza, seu surgimento e seu desaparecimento. Os 5 agregados, que são a forma material, rupa, sensação, vedana, percepção, sanya, formações mentais, sankhara, e consciência, vijnana. São as categorias fundamentais que estruturam a análise da experiência de acordo com o Buda. Cada ocasião experiencial, a partir da perspectiva budista, é um processo complexo que envolve uma série de fatores que funcionam em uníssono. Para a consciência normal, não analítica,
Este complexo unificado aparece como uma massa uniforme, uma falsa aparência que, quando aceita ao pé da letra, leva à suposição de um eu, de um ego simples e sólido, como o tema permanente da cognição, ou seja, a suposição de uma individualidade permanente, que no budismo constitui o erro conceitual básico que domina nosso horizonte mental. É a camada mais externa da projeção egoísta, protegendo a ignorância pré-conceitual e, portanto, o primeiro dos 10 grilhões a ser quebrado ao longo do caminho para a libertação. Para dissipar a ilusão da individualidade independente, o processo experiencial deve ser submetido a um exame minucioso que corrija as falsas percepções que contribuem para sua formação. A primeira fase desse exame é a dissecação do tecido cognitivo nos fios distintos que formam a sua estrutura. Essas linhas ou elementos são os 5 agregados. O agregado, ou khandha, em Pali, da forma material, cobre o lado físico da experiência, que inclui ambos os objetos materiais externos e o corpo, juntamente com as suas faculdades sensoriais. Os outros 4 agregados constituem o lado mental da experiência. A sensação é a qualidade afetiva do prazer ou dor, ou o tom neutro de nem prazer nem dor, presente em qualquer ocasião de atividade mental. A percepção é a faculdade seletiva, que destaca as marcas distintas do objeto, como uma base para o reconhecimento. O agregado das formações é uma categoria abrangente que incorpora todos os fatores mentais que não sejam a sensação e a percepção, sendo a volição ou a vontade, o fazedor, é o fator mental mais visível ou proeminente, que se manifesta com as ações pelo corpo, linguagem ou as proliferações mentais através da mente. A consciência, por sua vez, é em si a faculdade da cognição, que conhece, que sustenta e coordena todos os outros fatores na tarefa de aprender o objeto. Esses 5 agregados funcionam em completa autonomia e inteiramente através do seu apoio recíproco, sem necessidade de um princípio autossubsistente unificador, a ser identificado como um ego ou um eu, espírito, alma ou sujeito de ação e conhecimento. A fim de desenvolver o conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, no que diz respeito aos agregados, o meditador deve primeiro emergir de seu estado de profunda concentração, uma vez que a faculdade analítica, silenciada nas dobras da tranquilidade, tem de ser posta em ação para efetuar a dissecação requerida. Com sua mente clara e flexível, como resultado da concentração, o meditador cuida dos diversos fenômenos que vêm para o alcance de sua consciência. Os fenômenos são contemplados tão logo se manifestem, e as suas características mais salientes são determinadas. Então, com base nisso, os fenômenos são compreendidos em seu devido lugar dentre os agregados. Tudo o que é físico pertence ao agregado da materialidade. O que registra o tom afetivo é compreendido como pertencente ao agregado da sensação. O que nota as marcas do objeto pertence ao agregado percepção. As vontades, quaisquer que sejam, são entendidas como parte do agregado das formações mentais, e tudo aquilo que constitui a cognição é pertencente ao agregado da consciência. Os agregados podem ainda ser agrupados em um esquema mais simples, pela colocação da forma material de um lado e os 4 agregados mentais do outro.
e os dois sendo acoplados como mentalidade e materialidade, Namarupa em Pali. Em seguida, são correlacionados com suas causas e condições para expor sua própria natureza de surgimento dependente. O procedimento analítico gera a percepção de que a experiência é apenas um duplo fluxo de eventos materiais e mentais sem um eu subsistente. O procedimento sintético deixa claro que todos esses eventos são fenômenos condicionados que surgem quando as condições estão presentes e cessam quando as suas condições desaparecem. Esta constatação última torna-se o portal para a próxima fase, importante no desenvolvimento do entendimento, a contemplação do surgimento e desaparecimento. Na medida em que o meditador atende aos agregados que surgem, ele vê como cada um passa pelo mesmo processo de surgimento, mudança e desaparecimento. Tal é o surgimento da forma material, da sensação, percepção, formações e consciência. Tal é o desaparecimento da forma material, sensações, percepções, formações e da consciência. A contemplação do surgimento e desaparecimento traz à tona as três características, tilakkhana, comuns a todos os fenômenos condicionados: a impermanência, a anicca, insatisfação e sofrimento, dukkha, e não eu, anatta. A impermanência é geralmente a primeira característica a ser discernida. Então logo fica claro através da atenção imediata dada ao surgir e desaparecer. A percepção de anicca, ou impermanência, leva diretamente ao insight das demais características, que derivam naturalmente da primeira. A noção de felicidade ou prazer, ao nível da compreensão filosófica, em vez de mera sensação, depende de uma noção implícita de permanência. Se algo deve verdadeiramente ser uma fonte de felicidade, deve ser permanente. O que é impermanente é incapaz de produzir duradoura felicidade. É desvantajoso. Portanto, acaba se tornando, sob exame, algo realmente insatisfatório ou uma fonte potencial de sofrimento. A noção de individualidade ou substancialidade de um eu, por sua vez, repousa sobre os dois pilares, da permanência e do prazer. O que é impermanente e insatisfatório não pode ser identificado como substancial em si, pois carece de qualquer núcleo sólido e imutável, sobre a qual a noção de individualidade possa ser alicerçada. Assim, os fenômenos impermanentes, insatisfatórios, que integram os 5 agregados, acabam tendo uma terceira característica, o aspecto da insubstancialidade, ou de vazio, não eu, anatta. A realização dessas 3 características, através do discernimento direto e sem intermediários, é o conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são. O conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são é a condição necessária para o desencantamento. À medida em que o meditador medita sobre o surgimento e desaparecimento dos 5 agregados, sua atenção fica afiada para a fase final do processo, a sua dissolução e extinção. Este insight sobre a instabilidade dos agregados, ao mesmo tempo revela a sua elementar inconfiabilidade, ou adinava, em Pali, que seria perigo ou desvantajoso, inconfiável. Longe
de ser a base da satisfação que, irrefletidamente acreditamos elas sejam, as coisas condicionadas são vistas como repletas de perigos, quando abraçadas com desejo e entendimento incorreto. A crescente percepção dessa insegurança fundamental traz uma transformação marcante na inclinação da mente pela existência condicionada. Enquanto anteriormente a mente era atraída pelo mundo, pela sedução de uma gratificação prometida, agora, com a exposição do perigo subjacente, ela se afasta no sentido de um despreendimento. Esse afastamento interno do ciclo das formações é chamado de nibbida. Embora algumas vezes traduzido como nojo ou repulsa, o termo sugere não uma repulsa emocional, mas um ato consciente de despreendimento resultante de uma descoberta racional profunda. Nibbida significa, em síntese, o sereno e digno afastamento dos fenômenos que ocorre quando a ilusão de sua permanência, prazer e individualidade foi destruída pela luz do conhecimento correto e visão das coisas como elas na verdade são. Os comentários explicam Nibbida como um insight poderoso, Balava, Vipassana. Explicação consoante com o sentido literal da palavra, que é descobrir. Isso indica a continuação das descobertas reveladas pelo processo meditativo. A resposta adequada da mente para as realizações experimentadas pelas crescentes experiências de insight. O venerável Buddhaghosa, que foi um dos mais proeminentes monges budistas, compilador e comentarista do cânone, compara Nibbida com a repulsa que sentiria um homem que, após ter agarrado ousadamente uma serpente, na crença de que fosse um peixe, ao olhar de perto, subitamente percebe que estava segurando uma serpente. Isso é um trecho do Visuddhimagga. Como a nossa descrição implica, o desencantamento marca a dissipação de um encantamento ou fascínio com os prazeres caleidoscópicos da existência condicionada, seja na forma dos prazeres dos sentidos, das emoções ou das ideias. Esse fascínio, repousando sobre o entendimento distorcido das coisas como sendo permanentes, agradáveis e como um eu, é mantido em um nível profundo, não verbalizado, na esperança de se encontrar uma identidade própria no que é condicionado. Conforme a mente encantada segue adiante em busca de uma confirmação explícita do sentido inato de individualidade, tudo que é encontrado é avaliado nos termos das noções de meu, eu e eu mesmo. Essas três noções imputadas aos fenômenos em função da ignorância são, na verdade, fabricações conceituais tecidas pelo desejo, presunção e ideias, respectivamente. Ou seja, o meu é condicionado pelo desejo, o eu é condicionado pela presunção, e meu eu, ou eu mesmo, é condicionado pelas ideias. O insight da impermanência, insatisfação e insubstancialidade escava o terreno desta fabricação tríplice, invertendo o modo em que os fenômenos podem ser vistos, considerando que, antes do desenvolvimento do insight, os agregados eram considerados como sendo meu, eu e meu ego, mim mesmo. Agora, quando iluminados com a luz do conhecimento do insight, os agregados são vistos de modo opostos, como não meu, não eu. Uma vez que o fascínio com a existência fenomenal é sustentada pela suposição de uma individualidade subjacente, o dissipar dessa ilusão
através da penetração das três características, traz uma desidentificação com os agregados e o fim do seu período de encantamento. No lugar do fascínio e atração, segue-se uma profunda experiência de estranhamento, engendrada pela percepção de insubstancialidade em toda a existência condicionada. Os suttas apresentam essa sequência assim: Bhikkhus, a forma é impermanente. O que é impermanente é sofrimento e insatisfatório. O que é sofrimento é não eu, e não está sujeito à nossa vontade. O que é não eu deveria ser visto como na verdade é, com correta sabedoria, assim: isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. Vendo dessa forma, Bhikkhus, um nobre discípulo bem instruído, se desencanta com a forma, se desencanta com a sensação, se desencanta com a percepção, com as formações, se desencanta com a consciência. O desencantamento é a condição necessária para o desapego. Na trilha do desencantamento, surge um profundo desejo de libertação do ciclo sansárico, do ser existir. Anteriormente, antes da chegada ao conhecimento e visão correta, a mente se movia livremente sob o controle dos impulsos do prazer e do apego. Mas agora, com o crescimento do insight e o consequente desencantamento com a existência condicionada, esses impulsos cedem lugar a um forte desprendimento e uma capacidade crescente para a renúncia. O que quer que tenda a provocar o apego e aderência é imediatamente abandonado. Tudo o que tende a criar um novo envolvimento é deixado para trás. O antigo impulso em direção à extensão e acumulação externa dará lugar a uma nova urgência no sentido de renúncia como o único caminho claramente percebido para a libertação. Cada movimento da vontade torna-se subordinado à aspiração recém-surgida pela libertação. Assim como um peixe em uma rede, um sapo na boca de uma cobra, uma galinha selvagem presa em uma gaiola, exatamente como esses são desejosos de serem soltos, de encontrar uma fuga dessas coisas, assim também a mente do meditador é desejosa de ser solta de todo o domínio das formações e delas escapar. Esse trecho também é do Visuddhimagga. A aspiração pela libertação leva a uma aceleração do insight. A capacidade de compreensão ganha mais velocidade, profundidade e precisão. Como uma espada, a mente dotada da sabedoria do insight corta a rede de ilusões fabricadas por conta da ignorância. Como uma luz que ilumina os fenômenos exatamente como eles na verdade são. Na medida em que o poder de insight ganha corpo, impulsionado pelo anseio pela libertação, é alcançado um ponto onde finalmente uma guinada fundamental ocorre no íntimo da consciência, causando uma reestruturação radical da vida mental. O raio luminoso do insight se expande para a completa luminosidade do despertar, e a mente adentra o caminho supramundano, conduzindo diretamente e de forma irreversível para a completa libertação. Essa transformação, que se define pelo termo viraga, ou desapego, é o primeiro estágio estritamente supramundano, ou lokutara, na progressão da origem independente transcendente. Os elos anteriores, na sequência que conduziram até o desapego, são tecnicamente classificados como mundanos, lokya. Embora vagamente chamados de transcendentes, no sentido de que são direcionados para o incondicionado, eles ainda eram mundanos em termos de seu alcance, uma vez que operavam inteiramente dentro do alcance do mundo condicionado. Seus objetos de preocupação ainda eram os 5 agregados,
ou coisas derivadas destes. Mas com a conquista do desapego, a consciência segue claramente para além do nível mundano e por um momento fugaz toma como seu objeto o estado incondicionado, Nibbana. Eu vou ler um trechinho de alguns suttas. Nota sobre Nibbana. Nibbana, ou Nibbana, é a denominação para a libertação transcendente e singularmente indescritível, que é o objetivo final dos ensinamentos do Buda. Definido em função do que é. Isto é a paz, isto é o sublime, isto é o silenciar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, a destruição do desejo, desapego, cessação, Nibbana. Não existe fogo como a paixão, nenhum crime como a raiva, nenhuma dor como os agregados, nenhuma felicidade mais sublime que a paz de Nibbana. Fome é a pior doença, formações a principal dor. Para aquele que conhece essa verdade como na realidade ela é, Nibbana é a felicidade suprema. Saúde, o maior ganho, contentamento, a maior riqueza, uma pessoa confiável, o melhor presente. Nibbana, a felicidade suprema. Os sábios, sempre absortos em jhana, perseverando firmes no esforço, eles experimentam Nibbana, a libertação incomparável dos grilhões. E em função do que não é, existe aquela esfera em que não há nem terra, nem água, nem fogo, nem ar, nem a esfera do espaço infinito, nem a esfera da consciência infinita, nem a esfera do nada, nem a esfera da nem percepção, nem não percepção, nem este mundo, nem o próximo, nem sol, nem lua. E lá eu digo, não há vir, nem ir, nem permanecer, nem desaparecimento, nem surgimento. Não há fabricação, não é estabelecido, não desenvolve, sem suporte. Justamente isso é o fim do sofrimento. Existe, bhikkhus, o que não nasceu, o que não é fabricado, o que não é condicionado. Se não existisse o que não nasceu, o que não é fabricado, o que não é condicionado, não haveria a situação na qual a emancipação do nascido, do fabricado, do condicionado seria discernida. Porém, precisamente porque há o que não nasceu, o que não é fabricado, o que não é condicionado, a emancipação do nascido, do fabricado, do que é discernida. É um trecho do Udana. Onde as estrelas não brilham, o sol não é visível, a lua não aparece, a escuridão não é encontrada. E quando um sábio e um brahmane, através da sabedoria, compreendeu isso de modo direto, então do material e do imaterial, do prazer e da dor, ele está liberto. Então, voltando à leitura do ensaio do Bhikkhu Bodhi, embora a realização do incondicionado exija um afastamento do condicionado, deve-se ressaltar que esta realização é conseguida precisamente através da compreensão do condicionado. Nibbana não pode ser realizado evitando o confronto direto com Sansara, para se perder em um esquecimento feliz do mundo. O caminho para a libertação é um caminho de entendimento, de compreensão e transcendência, não de escapismo emocional. Nibbana só pode ser realizado pela mudança de perspectiva a partir da qual se observa Sansara e pelo exame deste em toda sua crueza e nulidade. Este princípio de que o entendimento do condicionado é o caminho para o incondicionado é verdade não apenas no sentido geral, de que uma compreensão do sofrimento é o estímulo para a busca da iluminação, mas também em um sentido mais profundo e mais filosófico.
O caminho para Nibbana passa pela compreensão de Sansara, pela razão de que a realização experiencial do incondicionado emerge da prévia penetração da natureza fundamental do condicionado, sem a qual o incondicionado é impossível. Os estados da mente que realizam Nibbana são chamados de libertações, Vimokkha, em Pali. E essas libertações são 3, de acordo com o aspecto particular de Nibbana, no qual elas se fixam, seja pelo aspecto da ausência de sinal, ou em Pali Animita, seja da ausência de volição, Aparita, ou pela vacuidade, Sunyata. A libertação sem sinais incide sobre Nibbana como desprovido dos sinais determinantes de uma formação condicionada. A libertação desprovida de volições incide sobre Nibbana como livre da ânsia e do desejo. E a libertação da vacuidade incide sobre Nibbana como desprovido ou vazio de um eu ou de qualquer tipo de identidade substancial. Essas 3 libertações são acessadas cada uma por uma via ou porta diferente, chamadas as 3 portas da libertação. Vimokkha Mukha, de Visuddhimagga. Essas 3 portas significam precisamente as contemplações das 3 características universais do condicionado. Anicca, impermanência, Dukkha, sofrimento, insatisfatoriedade, e a insubstancialidade, não eu, Anatta. O insight sobre cada característica é uma porta diferente que conduz à realização do incondicionado. A profunda contemplação da impermanência é chamada a porta para a libertação sem sinais. Animita Vimokkha Mukha, uma vez que a compreensão da impermanência lança longe o sinal das formações, expondo diante da visão contemplativa a realidade sem sinais do imperecível. A contemplação do sofrimento é chamada a porta para a libertação desprovida de volição. Apanihita Vimokkha Mukha, uma vez que a compreensão do sofrimento inerente a todas as formações seca até o desejo para estas que se projeta. E a profunda contemplação do vazio de um eu é chamada a porta para a libertação da vacuidade. Sunyata Vimokkha Mukha, uma vez que expõe o vazio da identidade substancial em todos os fenômenos e, portanto, a inviabilidade do conceito de um ego, ou eu, em relação ao incondicionado. Em cada conclusão, a compreensão do condicionado e a realização do incondicionado se encontram atadas, juntas em relação direta, de modo que pela penetração do condicionado até as suas características mais profundas, o meditador passa através da porta que conduz para fora do condicionado, para a segurança suprema do incondicionado. A consciência supramundana que realiza Nibbana diretamente penetra as 4 nobres verdades, iluminando-as todas de uma vez com uma nitidez surpreendente. Tal como um homem com boa visão é capaz de ver as formas na escuridão da noite por meio do brilho de um relâmpago, assim também esse indivíduo compreende essas 4 nobres verdades, como elas na verdade são. Isso é sofrimento, esta é a origem do sofrimento, esta é a cessação do sofrimento, este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Anguttara Nikaya é o 3.25. A penetração das verdades desempenha simultaneamente 4 funções, cada uma relacionada a cada verdade. Compreender completamente, Parijanati, a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, uma vez que, tomando Nibbana como seu objeto,
se adquire uma perspectiva a partir da qual é possível ver diretamente que, em contraste ao incondicionado, toda coisa impermanente, contaminada, condicionada, é marcada com sofrimento. Abandonar, Pajahati, a segunda nobre verdade, a verdade da origem ou causa do sofrimento, uma vez que elimina o desejo e as impurezas que originam o sofrimento, de forma que estes nunca mais poderão surgir novamente. Realizar Satikirya, a terceira nobre verdade, a verdade da cessação, por compreender Nibbana, onde todo o sofrimento do Sansara é permanentemente extirpado. Desenvolver Bhavati, o caminho, a quarta nobre verdade, uma vez que no momento da penetração, os 8 fatores mentais que integram o nobre caminho óctuplo simultaneamente surgem executando a tarefa de realização. A visão ou entendimento correto, Samadhi, vê o incondicionado. O pensamento correto, Sammasankappa, dirige a mente para o incondicionado. A fala ou linguagem correta, Sammavacha, ação correta, Sammakamanta, e o meio de vida correto, Sammadhivo, erradicam seus opostos. O esforço correto, Samavayama, revigora a mente. A atenção plena correta, Sammasati, fixa a atenção sobre o incondicionado. E a concentração correta, Sammasamadhi, unifica a mente na absorção do incondicionado. Os antigos comparavam a capacidade da mente de realizar essa função quádrupla à queima de uma lâmpada. Assim como uma lâmpada simultaneamente queima o pavio, dissipa as trevas, cria a luz e consome o óleo, do mesmo modo o conhecimento supramundano simultaneamente compreende o sofrimento, abandona o desejo, realiza Nibbana e desenvolve o caminho. Vide Visuddhimagga também. O avanço para o incondicionado se apresenta em 4 estágios distintos chamados os 4 caminhos supramundanos. Cada experiência momentânea do caminho erradica um grupo determinado de contaminações, classificadas em graus de grosseria e sutileza, de modo que o primeiro caminho elimina as contaminações mais grosseiras e o 4º caminho as mais sutis. As contaminações cortadas na raiz por estes caminhos são geralmente classificados como 10 grilhões, Samyojana em Pali, recebendo esta denominação por acorrentarem os seres sencientes ao Sansara. Com o primeiro caminho, o meditador erradica os 3 primeiros grilhões: a ideia da existência de um eu, Sakaya Ditti, a dúvida, Vicikiccha, e o apego a preceitos e rituais, Silabhata Paramasa. Dessa forma, ele se diferencia como alguém que entrou na correnteza, Sotapanya, tendo entrado na correnteza do Dhamma, fluindo inexoravelmente para a completa libertação em no máximo 7 existências, que serão experimentadas ou no mundo humano ou nos mundos celestes. O segundo caminho enfraquece todos os grilhões restantes até o ponto onde já não surgem com frequência, mas não os elimina completamente. Com a sua realização, o meditador avança para o estágio de um retorno, sendo destinado a experimentar apenas mais uma existência nos mundos da esfera sensual. Ao eliminar o desejo sensual, que é o 4º grilhão, Kama Raga, Kama com um M só, e a má vontade, Vyapada, que é o 5º grilhão, por meio da 3ª via, ou caminho, ele atinge o estado de não retorno, Anagami, não mais preso aos mundos da esfera sensual, e assim resultando em apenas um renascimento futuro em uma morada divina pura, onde realizará o objetivo final.
O quarto caminho erradica os últimos 5 grilhões. Desejo pela existência nos mundos da matéria sutil, Rupa Raga. Desejo pela existência nos mundos imateriais, Arupa Raga. Presunção, Mana. Inquietação, Udacha. E ignorância, Avidya. Com essa realização, o meditador passa a ser um Arahant, ou seja, alguém que destruiu todas as impurezas e atingiu o estado de perfeita purificação. O desapego é a condição necessária para a libertação. Cada um dos momentos dos caminhos supramundanos são imediatamente seguidos por vários momentos de um tipo diferente de experiência supramundana, chamada de fruição. Fala. A fruição marca o gozo do grau de libertação alcançado, causado pela atuação do caminho na erradicação das contaminações. Enquanto a realização do caminho é uma experiência extremamente intensa e estimulante, que exige o dispêndio de um quantum enorme de energia, a realização da fruição é caracterizada por sua quietude serena, relaxada e feliz. Se a realização do caminho pode ser ilustrado pelo romper súbito das correntes por um prisioneiro preso num cativeiro, a fruição pode ser comparada ao saborear do gosto da liberdade que o espera fora do estado cativo. A conclusão do quarto caminho e a sua fruição resulta na plena emancipação ou libertação, vimutti, em Pali. Com a destruição dos grilhões e compreendendo por si mesmo com o conhecimento direto, ele entra aqui e agora e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria, que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas. Vide Madhyama Nikaya 6, 12 e 40. Os grilhões mais sutis e mais tenazes foram destruídos, e não há agora mais nada que ainda sirva de amarra. Tendo destruído as corrupções mentais, em seu nível básico de latência, o meditador concluiu sua tarefa. Não há mais nada a ser feito e nada a acrescentar ao que foi feito. Ele permanece na experiência viva da libertação. A emancipação alcançada pelo Arahant tem um duplo aspecto. O primeiro aspecto é a emancipação da ignorância e das contaminações, experimentada durante o curso de sua existência. O segundo é o aspecto da emancipação da repetição do ser existir, alcançado com o seu falecimento. Através da completa penetração das 4 nobres verdades, o Arahant erradicou a ignorância e libertou a sua mente das garras das paixões. O desaparecimento do desejo resulta em uma pureza imaculada chamada emancipação ou libertação da mente, Cheto Vimutti. O desaparecimento da ignorância resulta em uma radiante compreensão chamada emancipação ou libertação através da sabedoria, Panya Vimutti. A mente do Arahant é imediatamente feita impecavelmente pura, por meio da ausência de apego e radiantemente brilhante devido à luminosidade da sabedoria. Tendo desfrutado dessa libertação da mente, acompanhada da libertação através da sabedoria, ele pode se mover e agir no mundo sem ser contaminado pelo seu lodo. Ele escolhe, pensa, decide e age livre de compulsão de hábitos egoístas. O apego a um eu e meu cessou. A inclinação para a presunção não consegue mais obcecá-lo. Tendo em vista a natureza desprovida de ego de todos os fenômenos, ele atravessou o emaranhado de construções egoístas e se tornou um sábio que está em paz. Uma vez que ele destruiu as contaminações,
quaisquer perturbações que poderiam acometer uma pessoa não mais lhe fazem mal. Mesmo que objetos dos sentidos sublimes e impressionantes entrem no campo de visão de sua percepção, eles não podem sobrecarregar sua mente. Sua mente permanece intacta, firme, inabalável, contemplando a impermanência em todas as coisas. No Arahant foram totalmente abandonados a ganância, cobiça, que em Pali é loba, raiva e aversão, que é dosa, e a delusão, que é moha em Pali. As raízes prejudiciais que fundamentam todo o mal. Elas não são meramente suprimidas, mas completamente definhadas, até o nível das suas latências, suas tendências subjacentes, de modo que não seja possível um futuro brotar. Esta destruição da cobiça, raiva e delusão é chamada de Nibbana, realizável durante o tempo de vida. É o Nibbana visível aqui e agora. Quando ela experimenta a completa destruição da cobiça, raiva e delusão, desse modo, Nibbana é visível no aqui e agora, com efeito imediato, que convida ao exame, que conduz para diante, para ser experimentado pelos sábios, por eles mesmos. Anguttara Nikaya 3.55. Como nesta realização os 5 agregados continuam a funcionar, sustentados pela vitalidade do corpo, isso é também chamado de elemento de Nibbana com combustível restante. Mas, ainda que para o Arahant perturbações devido às contaminações não surjam, ele ainda está sujeito a um tanto de perturbação condicionada pelo corpo com as suas faculdades, dos 6 sentidos. Embora ele não possa ser tomado pela cobiça e raiva, ele ainda experimenta prazer e dor. Embora não possa gerar kama que vincule ao samsara, ele ainda tem que escolher e agir dentro dos limites estabelecidos pelas circunstâncias. Esta experiência, no entanto, é puramente residual para o Arahant. É meramente a manifestação do kama armazenado do passado, que ainda pode dar frutos e evocar reações, desde que o corpo as tenha adquirido através de padrões de desejo anteriores. Mas devido ao desejo já ter sido esgotado internamente, não há pela frente nenhuma renovação no ciclo de nascimentos e mortes. Todas as sensações, sendo experimentadas com desapego, sem qualquer deleite, serão arrefecidas. Elas não despertam nenhum novo desejo, não provocam novas expectativas, não dão origem a novas acumulações de kama, pois elas apenas continuam desprovidas de fecundidade até o fim do seu tempo de vida. Com a dissolução do corpo, no seu falecimento, o Arahant dá um fim ao ciclo contínuo de ser e existir. Esta é a segunda etapa de sua emancipação, a libertação da renovada existência, do futuro nascimento, envelhecimento e morte. E um sábio em paz não nasce, não envelhece, não morre, não é agitado e está livre de desejos, pois não existe nada presente nele pelo qual ele possa renascer. Não nascendo, como poderá envelhecer? Não envelhecendo, como poderá morrer? Isso, pois, com a emancipação da existência continuada, nenhum resíduo dos agregados persiste. Esta realização é chamada de o elemento de Nibbana sem combustível restante. É um trecho do Itivuttaka 44. A libertação é a condição necessária para o conhecimento da destruição das impurezas. Na sequência de cada um dos 4 caminhos e frutos, surge uma cognição retrospectiva, ou conhecimento retrospectivo, que em Pali é Paccavekkhana Jnana, que analisa as contaminações que foram abandonadas pelo caminho particular e as contaminações ainda por serem eliminadas. No caso do último caminho e fruição, o caminho e fruição do estado de Arahant, a revisão do conhecimento verifica que todas as contaminações foram erradicadas e que não há mais nenhuma a ser destruída.
Este conhecimento que certifica o abandono das contaminações surge imediatamente após a mente ter sido libertada de seu domínio, através da penetração completa das 4 nobres verdades. Ele compreende como na verdade é que isto é sofrimento, esta é a origem do sofrimento, esta é a cessação do sofrimento, este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Essas são as impurezas mentais. Esta é a origem das impurezas. Esta é a cessação das impurezas. Este é o caminho que conduz à cessação das impurezas. Ao conhecer e ver a sua mente livre da impureza da sensualidade, da impureza de ser existir, da impureza da ignorância, quando ela está liberta, surge o conhecimento, libertada. Vide Madhyama Nikaya 39. Como o texto indica, este conhecimento da libertação da mente é direto e pessoal, individual, sem depender de ninguém, de nenhuma força ou ser externo. Assim como um homem com visão aguçada pode olhar para uma lagoa de água clara e límpida e ver por si mesmo, nesta, as conchas, seixos, cascalhos e cardumes de peixes. A pessoa libertada pode olhar para dentro de si e ver que a sua mente foi libertada das contaminações. A cognição retrospectiva da libertação envolve 2 atos de apuração. O primeiro, chamado de conhecimento da destruição, ou em Pali Kaya Jnana, Kaya com H, porque Kaya sem o H é corpo, em Pali, né? Verifica, então, o conhecimento da destruição, Kaya Jnana, verifica que todas as contaminações foram abandonadas pela raiz. O segundo, que é o conhecimento do não surgimento, que em Pali é Anupade Jnana, verifica que nenhuma contaminação pode jamais surgir novamente. Os 2 juntos são também chamados de o conhecimento e a visão da libertação, Vimutti Jnanadasana. O uso da palavra visão, mais uma vez enfatizando a imediatez perceptiva do conhecimento pelo qual a mente verifica a sua própria libertação das contaminações. Através da posse deste conhecimento, aquele que destruiu as contaminações não só experimenta a liberdade que resulta de sua destruição, mas adquire também uma certeza interior no qual diz respeito à sua destruição. Se o indivíduo liberto só gozasse a libertação das contaminações, sem igualmente desfrutar do conhecimento indubitável de sua libertação, a sua libertação, realização seria sempre assombrada por uma suspeita interior de que talvez, afinal, algum traço de vulnerabilidade permanecesse. Mesmo que nenhuma contaminação jamais viesse a se manifestar, a sombra da incerteza iria ela mesma arruinar a afirmação da perfeição da realização. No entanto, uma vez que a realização do estado de Arahant automaticamente gera uma cognição retrospectiva que averigua o abandono definitivo de todas as contaminações, não há espaço para que surja tal suspeita. Como um gamo em uma floresta remota, longe do alcance dos caçadores, aquele que atravessou a margem do apego ao mundo caminha com confiança, está em pé com confiança, senta-se com confiança, dorme com confiança. Madhyama Nikaya 26, que é o Arya Pariyesana, a busca nobre. Ele está e sabe que está fora do alcance das contaminações. Embora o conhecimento da destruição das contaminações não se configure sempre na consciência do Arahant, este está permanentemente à sua disposição e aguarda apenas a sua chamada para se fazer presente. Uma vez que as contaminações foram erradicadas, sempre que o Arahant olha para sua mente, ele pode ver imediatamente que elas foram destruídas. Os suttas ilustram isto com um símile relevante. Quanto a isso, Sandaka, eu explicarei com um símile,
pois alguns sábios compreendem o significado de um enunciado através de um símile. Suponha que as mãos e os pés de um homem tenham sido cortados. Da mesma forma, Sandaka, quando um bhikkhu é um arahant com as impurezas destruídas, o seu conhecimento e visão de que as impurezas foram destruídas não estão presentes nele de forma contínua e ininterrupta. Quer ele esteja andando em pé, dormindo ou desperto, ao invés disso, ele sabe que minhas impurezas foram destruídas, apenas quando ele revisa esse fato, se assim o quiser. Madhyama Nikaya 76. O Arahant entende que as contaminações que ele erradicou causavam a escravidão ao ciclo de existências, de nascimentos e mortes e sofrimento. Ele as vê como impurezas que contaminam, que causam a renovação de ser existir, que causam problemas, que amadurecem no sofrimento e que conduzem ao futuro nascimento, envelhecimento e morte. Daí, testemunhando a sua completa erradicação em si mesmo, ele ganha a certeza de sua emancipação do cativeiro. Inabalável é a libertação da minha mente. Este é o último nascimento. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Madhyama Nikaya 26 também. Esse conhecimento continua a ser uma parte inalienável da herança espiritual do Arahant. É a base para a sua garantia de imunidade de um futuro ser existir. Em razão desse conhecimento, ele soa o rugido do leão com o qual ele sela seu triunfo sobre os ciclos de repetidos nascimentos. O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida. O que deveria ser feito foi feito. O fardo foi deposto. Não há mais vir a ser a nenhum estado.